Meu nome é Mayara Mello e a partir de hoje apresento a vocês os principais acontecimentos do mundo universitário aqui no Jornal da FAESA. No Jornal da FAESA de hoje, um especial sobre a visita de alunos de Comunicação e Engenharia Ambiental a São Paulo na terceira edição do projeto Expedições. Para saber mais sobre a viagem, vamos conversar com a aluna de jornalismo, Edissandra Carneiro. Tudo bom, Edissandra? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Como foi o projeto Expedições? Bom, Mayara, o projeto Expedições, eu fui convidada pela professora Marilene para participar, acompanhando esses alunos de Engenharia Ambiental e Produção nessa viagem a São Paulo, como você mesma disse, a terceira de 2009. O projeto Expedições, quem pode falar mais especificamente, com certeza, é o professor Warley, que é o coordenador, ou seja, quem teve a ideia e fez essa iniciativa de levar esses alunos daqui do curso da FAESA para colocar em prática todos esses conhecimentos adquiridos em sala de aula, ou seja, eles tentam aliar a teoria, tudo que a gente vê, no caso eles, vê em sala de aula, levar para exatamente nesses locais, alguns locais específicos, para ver como é que se coloca, como é que é usado determinados conceitos ou outras coisas mais. Quais locais vocês visitaram lá? Olha, nós saímos daqui de Vitória e visitamos a Companhia de Saneamento de São Paulo, que é a Itaguaraú, que é a Estação de Tratamento Itaguaraú, que é considerada a maior da América Latina, que abastece mais da metade da população de São Paulo. São Paulo, se eu não me engano, são mais de 12 milhões de habitantes. Lá é considerada a sexta maior metrópole do mundo. De lá a gente foi para uma feira internacional de meio ambiente. Nessa feira eles conheceram um pouco mais essas tecnologias, desenvolvimento desses produtos e serviços voltado para meio ambiente e sustentabilidade, que é a marca maior dessa feira. Nós visitamos também o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, que é responsável tanto por pesquisa em termos de satélite, quanto até mesmo manuseio e outras coisas mais. E depois também no último dia a gente fez um passeio cultural. Visitamos o MASP, que é o Museu de Arte Moderna de São Paulo, Museu de Arte de São Paulo, e lá a gente deu a sorte de ver a exposição de Rodin. Rodin foi um artista francês que trabalhou muito bem a escultura e a fotografia. E era em função que ano passado foi o ano da França no Brasil, então estava nessas comemorações. De lá a gente seguiu para o Museu do Futebol e aí o pessoal conheceu um pouco mais da história do futebol do Brasil. Foi bem produtivo. Como você acha que essa experiência pode te ajudar na sua carreira profissional? Olha, Mayara, para mim profissionalmente foi um grande desafio, porque a gente foi em parceria com o Henrique Nunes, que é um aluno de comunicação de RTV, e eu sou aluno de jornalismo. E a gente saiu daqui, eu tive que fazer a produção, fazer toda essa pesquisa. Eu não entendo nada de engenharia ambiental, então tive que pesquisar uma série de informações a respeito de todos esses locais. Eu não conhecia nem sequer os alunos, os professores, então eu fui exatamente como uma repórter para acompanhar e documentar todas essas visitas, ou seja, buscar saber as impressões deles, saber as opiniões e quais as informações eles tiveram com essas visitas, de que forma que eles aprenderam, não só eles, mas também quem a gente visitava. Por exemplo, na FIMAI, eu tive a oportunidade de conhecer empresas de fora do país. Eu conversei com italianos, com americanos, com japoneses, então isso foi um aprendizado que saiu além até mesmo do que eu tenho em sala de aula. Então eu também pude colocar em prática aquilo que eu aprendo em sala de aula. E como jornalista, como eu te falei, eu tive que fazer a pauta, lá eu fui repórter, lá você também, apesar de eu ter um companheiro que estava ali como meu cinegrafista, a gente trocava muito, a gente interagia muito, em determinado momento eu queria filmar, a gente fotografava, então a gente estava o tempo inteiro fazendo essa troca. Bom, vamos conferir a visita a São Paulo na matéria feita pelos alunos de Comunicação Social, Edissandra Carneiro e Henrique Nunes. Saímos de Vitória no início da noite. São mais de 15 horas de viagem rumo a São Paulo. Na bagagem,
os alunos do curso de Engenharia Ambiental da FAESA levam a vontade de conhecer na prática os ensinamentos da sala de aula. A Terra da Garoa nos recebe calorosamente com um dia ensolarado. A movimentação nas ruas e a grandiosidade da metrópole encantam os capixabas. Nossa primeira parada é na Estação de Tratamento de Água da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, a Sabesp. Considerada uma das maiores estações do mundo, a Itaguaraú é abastecida por 5 rios provenientes de outros estados do Brasil. Tem a capacidade de operar 33 mil litros de água por segundo e é responsável pelo abastecimento de água potável para metade da população da capital de São Paulo. A chegada da água é controlada por 3 válvulas dissipadoras de energia. As válvulas servem para reduzir a velocidade da água para que ela chegue à bacia de tranquilização. Daí ela flui para a estação de tratamento, passando por medidores de vazão afluente. Toda sujeira que chega com água bruta é retida por um sistema de gradeamento que fica submerso e é limpo semanalmente. Durante a visita, os alunos compreenderam que a Itaguaraú é uma estação do tipo convencional e passa pelos seguintes processos. Desinfecção. Nesta etapa, os micro-organismos que podem causar doenças são destruídos. O agente químico responsável por essa destruição é o cloro. Nos processos de coagulação e floculação, as partículas de impurezas que são sedimentadas são retiradas da água. Logo após, é feito o processo de decantação e filtração, quando as partículas sólidas são removidas. A partir daí, é ajustado o nível de acidez da água para então receber uma dosagem de flúor, aquele composto que os dentistas recomendam para a redução de cárie dentária. A água também passa por outros produtos químicos que ajudam a remover impurezas ou odores, para depois ser alojada em grandes reservatórios e assim distribuída. A grandeza do local deixa os estudantes de boca aberta. Por este desenho, a gente pode ter uma pequena noção do tamanho do lugar. A impressão da visita? Isso a gente vai deixar para as futuras engenheiras ambientais Lores e Bárbara. É como se fosse uma aula assim, mais prática e a gente vive tendo esses tipos de aula teórica e não conseguimos viver essa prática como hoje estamos tendo essa oportunidade. A visita foi muito proveitosa no sentido da explicação de como realmente funciona uma ETA e não só uma ETA, mas a maior ETA que a gente tem na América do Sul, uma das maiores do mundo. E eu achei muito proveitoso porque te dá uma ideia real do que você tem apenas em papel e em sala de aula. Os estudantes têm vontade de aprender e no mesmo dia seguimos para o pavilhão azul da Expo Center Norte, onde estava sendo realizada a 11ª edição da Feira Internacional de Meio Ambiente Industrial e Sustentabilidade, a FIMAI. Considerada o maior evento da América Latina no setor de meio ambiente industrial, a FIMAI apresenta as novidades em bens, serviços e tendências tecnológicas do setor. Uma boa oportunidade de negócios para as empresas da área ambiental. A proposta é vincular sustentabilidade ao setor industrial. Mas afinal, o que esse termo significa? As empresas hoje estão querendo agregar o termo sustentabilidade às suas atividades em termos de ecomarketing, tá? Para terem um diferencial em relação a empresas que não se preocupam com o meio ambiente. Então, hoje o cidadão cobra das empresas produtos sustentáveis. Essa é a 11ª FIMAI, há 11 anos, claro que a gente já vem realizando essa feira, e a gente observa todo ano um crescimento internacional muito forte também, porque há uma troca de tecnologias, de experiências nacionais e internacionais muito forte. É uma oportunidade para as empresas brasileiras mostrar o que estão fazendo dentro de tecnologias novas no controle e combate à poluição. Durante o passeio, conhecemos a empresa italiana VON, que trouxe para a feira o que há de mais moderno em termos de valorização energética do lodo após a secagem.
a transformação desse lodo numa matriz energética, ou seja, vapor, e com isso a possibilidade também de fazer energia elétrica. Desani ainda faz algumas comparações do tratamento do lodo no Brasil e na Europa. Na Europa, de forma geral, o lodo ele já é tratado e esgotado até sua forma sólida, ou seja, eu diria para você que, imagino eu, não tenho esse número exato, mas deve ser algo em torno de 60% das estações já gera um lodo seco que sai da estação já totalmente separado da fração úmida. No Brasil, acho que 100% das estações ainda geram uma torta com 80%, 90% de água. Ou seja, você ainda tem água nesse resíduo e numa proporção de 8:2 ou 9:1, ou seja, é muita água ainda, né? Isso gera problemas e custos e dificuldades logísticas e de sustentabilidade muito grande. Para a Tetra Pak, a preocupação com o meio ambiente fez com que a empresa desenvolvesse tecnologias no processo de reciclagem de embalagens após o consumo. Caixinhas de leite podem se transformar em utensílios domésticos e para a construção civil. E a coleta seletiva é o primeiro passo para a conscientização ambiental. Hoje, no mercado brasileiro, todo o processo de reciclagem está estabelecido em uma função do mercado mesmo. Então, existe reciclagem porque tem empresas que compram o material para que ele seja enviado para reciclagem. Mas você precisa que as pessoas separem esse material para que ele realmente chegue. Eu acho que aumentando a conscientização das pessoas, você passando essa informação para mais pessoas entendendo a importância disso, naturalmente isso vai acabar acontecendo também. De olho no mercado de trabalho, o estudante Rodrigo Barbosa acredita que a feira trouxe referências positivas para a carreira de engenheiro ambiental. Essa feira, por ser internacional e relacionada ao meio ambiente, vai ser o meu mercado de trabalho. Então eu pude conhecer aqui tecnologias novas. Dentre as várias novidades, um sistema em que os resíduos contendo carbono, oxigênio e hidrogênio são transformados em óleo diesel. Estes resíduos eles são processados, no sentido que são secados, né? Tirada a umidade do resíduo, são triturados, né? No sistema tem uma reação química onde transforma este resíduo, né, com uma evaporação de destilação, em óleo diesel. Após a visita, o estudante Marcos Vinícius ressalta a importância da feira. Para mim é uma experiência maravilhosa. Isso vai contribuir muito para a minha carreira acadêmica. O que mais me chamou a atenção é a questão do meio ambiente, né? Que nós precisamos, nós estudantes e nós como sociedade precisamos nos alertar, porque as questões do meio ambiente hoje estão aí, né? É para 20 anos, não, é para hoje, né? Então, tudo isso aqui eu procurei absorver o máximo possível, pegar os contatos para levar para o Espírito Santo, para fazer algo lá e tentar buscar sempre melhorar e ter uma vida sustentável e proporcionar também às pessoas em forma de educação e de informação e incentivo nessa questão do meio ambiente que hoje está crítica. E por falar em FIMAE, por causa desse evento encontramos o futuro aluno da FAESA. Freitas é estudante de engenharia ambiental e no próximo ano vem para o Espírito Santo participar do intercâmbio de estudantes da FAESA e do Centro Universitário Luterano de Manaus. Vitória vai ser uma nova experiência e as expectativas são todas boas, possíveis. A minha expectativa mesmo é ir para lá para estudar, tentar conseguir um estágio na minha área e consolidar muito mais meu curso ainda. Aproveitar essa oportunidade que me foi concedida e pegar o máximo de proveito de conhecimentos do Espírito Santo e trazer para o Amazonas. No dia seguinte, o grupo está animado para ir ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Devidamente uniformizados, os estudantes recebem orientações sobre o setor espacial e se encantam com as informações apresentadas. Vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, o INPE realiza atividades de pesquisa e desenvolvimento com estudos que abrangem desde o desflorestamento de nossas matas até as origens do universo. O Instituto também é referência em meteorologia, sensoriamento remoto, ciências espaciais e atmosféricas, engenharia e tecnologia espacial e ciência do sistema terrestre. E por falar em meteorologia, a previsão do tempo, aquela que a gente acompanha todos os dias pelos jornais e pela internet, é de responsabilidade do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC, que também faz parte do INPE. Por meio de imagens de satélites com sensores de alta frequência, é possível fazer um monitoramento de todo o território nacional. Nesta foto, conseguimos ver uma imagem do Brasil.
é de um mosaico constituído por 1.063 imagens do satélite de recursos terrestres construído por chineses e brasileiros, os CIBERs, feitas entre os anos de 2005 e 2007. A imagem a seguir é do nosso estado. Foi constituída por 15 imagens do mesmo satélite e no mesmo período de tempo. Incrível, né? No Laboratório de Integração de Testes, o LIT, são realizadas análises para classificação e composição de satélites. Quem pode explicar um pouco mais sobre as atribuições do Instituto é a responsável pelo Centro de Visitação do INPE. Nós temos hoje mais de 1.200 empresas que testam seus produtos dentro do nosso laboratório. E para essas empresas é mais econômico fazer o teste aqui no Brasil do que muitas vezes encaminhar o seu produto para a matriz que pode ser situada em outro país. E além disso, né, nós trabalhamos com o Programa Espacial Brasileiro no desenvolvimento dos nossos satélites. Tanto os satélites de coleta de dados como o satélite de sensoriamento remoto. Foram todos desenvolvidos e testados dentro desse laboratório. Conhecer o trabalho do INPE trouxe informações complementares aos alunos do curso de Engenharia Ambiental da FAESA. No laboratório do LIT, que é o laboratório que eles realizam os testes sobre as novas tecnologias que estão chegando no momento para a gente, sobre interferências, sobre as ondas que a gente encontra no carro, por exemplo, no celular, que as ondas interferem na televisão. E esses testes são feitos aqui para não acontecerem essas interferências que a gente acompanha durante o nosso dia, né? E vejam só, durante a viagem também descobrimos um ex-aluno que destacou a importância da visita ao Instituto. Eu acho que isso é sempre válido para os alunos, né? Ver a parte prática da teoria que a gente tem lá na FAESA. Eu achei muito legal os testes que eles fazem aqui nos satélites antes de serem lançados, né? Todos aqueles testes que eles têm, aquelas câmeras, né, tal, para fazer aquela diferença de temperatura, menos 150, mais 150, tal, para ver como ele vai reagir, se ele vai resistir quando for lançado. Eu achei aquilo muito interessante. Após as visitas técnicas, é hora de relaxar e curtir um passeio cultural por São Paulo. No último dia da expedição, os alunos visitaram o Museu de Arte de São Paulo, o MASP. No local, puderam conferir a exposição Rodin, do Ateliê ao Museu, que está de passagem pelo país em comemoração ao Ano da França no Brasil. As esculturas e fotografias do artista francês marcaram época, e a persistência de Rodin foi determinante para a arte mundial. Uma exposição que apresenta um pouco todo o trabalho, apresenta parte do trabalho de Rodin no ateliê. Ela vai reunir esculturas também que vão auxiliar para criar os links e para que as pessoas possam perceber e criar fios para que o público possa entender o que foi o trabalho de Rodin, o que resultou todo aquele processo. Você tem a construção do olhar, a perspectiva que nós vemos hoje vem lá do Renascimento, então são coisas que constroem o nosso olhar e que no dia a dia a gente perde essa referência. A técnica da fotografia e a arte como instrumento útil para a divulgação da mensagem do artista também chamou a atenção dos estudantes. Você começa a ver quanto é interessante essa cultura que está impressa no nosso país. E é muito interessante também, apesar que a gente faz engenharia ambiental, não quer dizer que a gente tem que estar fora desse cenário de artes brasileiras, né? O museu apresenta obras de diversos autores muito importantes, contemporâneos, como o Rodin, que nasceu em 1840 e traz uma impressão de que o tempo, eles nos apresentam uma história, e essa história é uma cultura muito bonita de todo mundo que visita e de todas as obras, fotografias, esculturas feitas em mármore, outras feitas em bronze. Então é muito interessante para ver como tiveram o tempo e todo o prazer em montar cada uma escultura. Nossa última parada é no Museu do Futebol. Nossa equipe não pôde fazer imagens internas, mas a beleza do lugar a gente pode mostrar um pouquinho. O museu surpreende até quem não é chegado a futebol. Não é mesmo, Mariana? Eu acho que todo brasileiro deveria ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais da nossa cultura, pela qual nós somos conhecidos lá fora, né? Como o país do futebol. Aqui a gente pode aprender mais sobre essa caminhada, os heróis que nós tivemos.
Inclusive, vocês sabiam que o Brasil foi o único país que participou de todas as Copas até hoje? E se Deus quiser, vai participar de todos e vai ganhar, vamos torcer. Foi maravilhoso, assim, impressionante. Até para mim que não sou muito fã do futebol, achei sensacional. Assim. Tecnologia que eles usaram muita tecnologia para fazer um museu muito interativo, isso que foi o que mais me chamou a atenção. No museu, ficou comprovado que futebol também é arte e valoriza as expressões significativas do brasileiro. É bom lembrar que estávamos no estádio do Pacaembu, território dos corintianos. Ponto, não se fala mais nisso. Mas não é que o integrante da expedição resolve aparecer por lá com uma camisa do Flamengo? E enquanto o Vinícius nos dava essa entrevista... Para mim, futebol é arte, entendeu? O futebol tem que promover a união entre as torcidas, não a briga. Então o objetivo eu vim realmente proposital, usando a camisa do Flamengo de propósito, para dizer para todo mundo, mostrar para todo mundo que não existe essa diferença. São raças, povos, línguas diferentes, culturas diferentes, mas todo mundo é brasileiro, todo mundo ama a mesma nação, então isso é o que importa. Uma criançada se aglomerou em volta do estudante e, a partir daquele momento, foi transformado em jogador de base do clube carioca. A diversão foi garantida e o nosso estudante de engenharia teve seu momento de celebridade. Ó, galera, pra valer, hein? Tudo de bom pra vocês. Estudem. Mas antes de irmos embora, um rápido bate-papo com o professor Warley, idealizador do projeto Expedições São Paulo. Que orgulho, hein, professor? Nós estamos finalizando aqui no estádio do Pacaembu, com uma visita ao Museu do Futebol, a 4ª expedição do projeto Expedições FAESA, a 3ª do ano de 2009. Eu, como representante da FAESA, só tenho a agradecer o comportamento, a atitude dos nossos estudantes. Cumprimos a agenda que a gente tinha previsto, com sucesso. Eu acredito que o ganho de conhecimento, o ganho de cultura que nós tivemos nessa expedição foi o ponto mais marcante. Bem, chegou a hora de irmos embora. Na bagagem, o que a gente traz são experiências que vão consolidar o futuro desses universitários. Até a próxima! Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João, é que quando eu cheguei por aqui, eu nada entendi. Vocês acabaram de acompanhar o vídeo do projeto Expedições em São Paulo. Agora, voltamos a conversar com a aluna de jornalismo, Elisandra Carneiro. Como foi a experiência de fazer um vídeo sobre a 3ª edição do projeto? Pois é, uma experiência fantástica, né? E engraçado que você não pensa como que aquilo de imediato, você não consegue ter a noção do que aquilo vai ser. Você pensa, eu estou indo lá acompanhar a visita de algo que eu ainda não sei o que é. Aí você vai, nesse dia a dia, igual foram 3 dias intensos, porque enquanto o pessoal podia estar dormindo, eu tinha que preparar o meu equipamento, saber o que eu ia fazer a pergunta, ou então conseguir um entrevistado de última hora, mas se aquele entrevistado era importante para o nosso vídeo. E a gente foi construindo, foi uma construção que se deu de pouco a pouco. Claro que a gente não foi para lá, como eu te falei, a gente não foi para lá sem ter pesquisado nada. A gente já tinha uma pré-pauta, pauta que a gente chama no jornalismo, que é todo esse fio condutor dos assuntos que serão abordados nessa reportagem. Ou seja, que a nossa proposta foi fazer uma grande reportagem a respeito da expedição. E poder juntar todos esses meios antes pesquisados, e o mais que a gente descobriu lá foi um baita de desafio, porque é muita informação para pouco tempo. A gente tentou abordar esses 3 dias, todas essas visitas, todo esse contexto, em poucos minutos. E isso, então, foi uma das grandes dificuldades que vocês tiveram? Com certeza, porque é muita informação. E você sabe, até o professor Júnior sempre fala isso, editar dói, sabe? Machuca, porque você tem uma coisa importante. Eu lembro que a Maria Eugênia, que é a curadora da exposição de Rodin, falou coisas fantásticas, maravilhosas, assim, sobre arte, Ela saiu do âmbito da arte e entrou no âmbito da antropologia, da sociologia, e despertou, assim como teve um aluno de engenharia que falou um pouco sobre isso, que falou assim, nós somos da área de exata, mas a gente também precisa conhecer esse outro lado. Então você vê depoimentos maravilhosos, mas que em determinados momentos precisam ser condensados, ou seja, eu tenho que pegar uma parte específica para aquilo. Ou a outra que estava ensinando lá na parte da Sabesp.
são situações que você tem que saber dosar. Isso aqui vai ser importante para quem vai assistir? Não vai? Então tá, isso aqui vai ter que ser de um outro momento. Então, você tem que se coloca aqui, ou se coloca do outro lado da câmera, quem está atrás, mas também se coloca como telespectadora. Então, esse é um grande desafio. E quanto tempo de imagem bruta vocês tinham para editar? Nossa, agora você me pegou. Eu acho que foram a gente levou umas 15 fitas. A gente deve ter gastado, eu acho que quase umas 10. Quem saberia te dar a precisão das horas, porque quem fez a decupagem foi o Henrique. Mas, se eu não me engano, aí foram umas quase 10 horas, 10 e pouquinho, 12 horas de imagem, assim. Que era o dia inteiro. A gente começava cedo, começava às 7 horas da manhã e até às 9 horas da noite. E aí a gente ia dosando, então eram inúmeras horas. Eu participei mesmo na edição e na reportagem, e essa coisa de capturar as imagens, quanto tempo, especificar, foi mais com o meu companheiro. Mais ou menos quanto tempo a matéria levou para ficar pronta? Olha, o desafio, a gente deu um prazo. Então, a gente correu com o tempo. A gente teve 2 semanas para editar. A gente teve uma semana e meia era nossa proposta. Assim. Nossa proposta eram 2 semanas. A gente cumpriu. Eu lembro que a gente viajou e 10 dias a gente tinha o tempo de... Eu sei que a gente conseguiu cumprir o prazo nessas 2 semanas. Foi uma loucura. Porque todos os dias à noite eu vinha aqui para a FAESA, o Henrique também a gente vinha, ficava até tarde, aí fora que dá aqueles inúmeros problemas técnicos que todo mundo que trabalha com edição sabe que isso sempre vai acontecer, mas enfim a gente conseguiu. E além da edição, ainda tinha as fotos, porque a gente reuniu mais de 3.000 fotos, então a gente tinha que também trabalhar com essas fotos. Então, durante a semana eu trabalhei aqui com a edição, com o Henrique, e aos finais de semana em casa eu trabalhava com a edição das fotos e de uma revistinha que eu até propus para o professor. E o que você achou do resultado? Olha, essa pergunta é sempre ingrata para mim, porque eu tenho uma característica assim, um pouco autocrítica, então para mim nunca está satisfatório. Para mim eu acho que sempre tem alguma coisa que eu podia ter melhorado, igual foi legal, terminou o trabalho, a gente levou para alguns professores, para alguns profissionais, a gente recebeu algumas críticas, bastantes elogios, e a gente sabe que a gente está nesse processo de aprendizado. É satisfatório? É legal? Você vê o resultado ali do seu trabalho. Nossa, alguém chega, nossa, está muito bom, mas eu sinto necessidade que ainda tem uma coisinha para melhorar, igual a questão de tempo. De repente, hoje eu já consigo assistir a matéria e pensar, já reduzi-la ainda mais. Porque a gente sabe que no jornalismo a gente não tem esse tempo todo de uma grande reportagem, a não ser alguns programas específicos. Mas, ainda assim, esses programas específicos, essas grandes reportagens, elas têm um tempo menor. Então, para a gente, enquanto profissional, para mim, enquanto profissional, foi uma grande experiência, uma grande vantagem. Eu descobri realmente que eu gosto mesmo dessa coisa da grande reportagem, de sair do âmbito do dia a dia, do factual, daquela coisa muito, quadradinha, e você poder desbravar o outro, conhecer o outro. Eu saí do meu lugar para conhecer o outro e poder dar essa pincelada da minha maneira de escrever, do jeito do meu texto, ali a gente pôde colocar o nosso olhar. Ali tinha o meu olhar enquanto editora e tinha o olhar também do Henrique enquanto editor. Então a gente pôde juntar, mesclar muito dessas opiniões nesse trabalho. Obrigada, Sandra, pela entrevista. Nossa, Nayara, eu que agradeço a oportunidade aqui com vocês aqui do Jornal da FAESA, e também quero agradecer ao professor Warley, aos alunos do curso de Engenharia Ambiental, porque se não fosse eles, o convite também deles e a gente ir lá acompanhá-los, a gente não teria conseguido fazer esse trabalho. Então, eu tenho muito que agradecer a todos. Você também pode acompanhar a programação do canal universitário na internet através do portal www.faesadigital.com.br. Tchau e até a próxima edição. Thank you.